Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Pablo Miranda, ao seu dispor para todo o conhecimento que seja necessário para a sua salvação. Quero falar rapidamente, de maneira bem breve, em meio a tudo isso que hoje está ocorrendo no mundo, tanta gente que está aparecendo, que está basicamente se apresentando ou se posicionando ou fazendo algo para atrair as outras pessoas hoje que estão por toda parte. Também cabe a mim apropriado para expor o conhecimento acerca do Evangelho. O primeiro conhecimento acerca do Evangelho que eu quero compartilhar com vocês é acerca da Epístola de João, que em meio a tudo hoje que tem ocorrido, em meio a tanta gente hoje que tem se manifestado, a Epístola de João, capítulo 1, ela vem dizendo para nós o seguinte: ela vem dizendo para nós para que a gente não venha a se crer em todo espírito, porque há espírito que é de Deus e também há espírito que não é. E diz para a gente provar os espíritos, para ver se eles são de Deus ou para ver se eles não são. E nós, hoje em dia, não podemos se iludir com toda pessoa que aparece com uma voz bonita, com um discurso bonito, com a palavra, nossa, muito boa. A gente não pode se iludir. A gente precisamos se analisar, ser a igreja que analisa, ser uma igreja que tem paciência em esperar o fruto real de cada árvore, no caso que aparece no nosso caminho, de cada pessoa que vem a falar, de cada pessoa que vem a aproximar. A gente não pode depositar toda a nossa confiança em pessoas, porque senão a gente acaba perdendo o foco de Cristo. E eu quero trazer para você isso. Também eu quero ver que você, junto comigo, venha entender acerca da palavra de Deus, daquilo que o Senhor ele deixou muito claro para nós, de como o Senhor ele trouxe o Evangelho e como ele provou que de verdade ele era uma pessoa totalmente confiável, que todos os homens poderiam confiar nele, que certamente ele não falharia com nenhum, nem depois da morte ele falhou. Ele ressuscitou, ele voltou e ele veio trazer novamente a esperança. Então, acerca dessa epístola de João, capítulo 1, ele veio, no caso, muito expressadamente dizer para nós tomar cuidado. E a gente tem que tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Ele vem alertando os seus filhos da fé, aqueles que receberam a palavra através do seu ministério. E ele vem falando de coisas muito simples que acontecem em todas as gerações, em todas as épocas. E no capítulo 4, versículo 16, ele veio, versículo 1, para falar a verdade, ao 6, ele veio a relatar sobre esse fato, para que a gente não criasse em todo espírito. Ele sempre chama os seus fiéis de amados, aqueles que creram por ele de amados. Ele tem uma afeição muito grande. Então, querendo chamar esses amados, ele veio falar para que eles não crescem em todo espírito, porque assim como eles receberam a palavra através de João, a palavra de Cristo, e entenderam que João era verdadeiro através do Evangelho, através das atitudes, através dos frutos, porque a gente tem que ter o fruto verdadeiro. Então, entendendo que João era verdadeiro, eles se apegaram a João, e também João se apegou a ele. E João veio deixar claro que ele sabia que depois da sua saída, depois que ele saísse de perto, depois que ele deixasse esses discípulos que ele fez através do nome do Senhor por algum tempo, ele sabia do perigo que essas pessoas estariam correndo. Porque o inimigo da nossa alma, ele não dorme. Aquilo que ele puder fazer para te desviar da fé, ele vai fazer. Aquilo que o inimigo da tua alma, ele puder fazer para te desviar do propósito de Deus, tu pode ter certeza, ele vai fazer. Então também o próprio Cristo, antes disso tudo, ele já veio relatar para os discípulos, para os apóstolos, que ninguém os enganasse. Quando os apóstolos olharam para aquelas pedras, olharam para aquele templo, olharam para aquela formosura toda, viram coisas lindas, falou: olha, Senhor, que edifício, olha que coisa bonita. E o Senhor deixando claro para eles que não sobraria pedra sobre pedra, que toda a beleza desse mundo acaba, que tudo que há nesse mundo a gente não vai levar nada, e que não adianta tanto esforço, não adianta tanto trabalho, não adianta tanto empenho para conquistar o mundo, porque o mundo ele se perde.
O mundo, ele não ficará em nossas mãos. A gente volta para o pó, porque do pó a gente veio. E nós, que somos servos do Senhor, nós precisamos ir para Deus, a qual nós hoje estamos servindo. Então, Jesus vem avisando que ninguém vos engane. E João, novamente, também, ele vem avisando para que a gente não venha crer em todo espírito. A gente não pode ser uma pessoa que venha a se iludir, porque o inimigo da nossa alma, você pode ter certeza, ele vai querer iludir você. O inimigo, ele sempre vai fazer isso, ele vai querer te iludir. Se ele quis iludir Jesus lá na provação do deserto, falando para ele de todo o reino, de toda a glória, de tudo aquilo que ele tinha, e falou: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei tudo. Olha a ilusão. Se ele veio iludir a Cristo, imagine só a gente. Então nós precisamos ser uma pessoa, ser um servo, ser uma serva do Senhor, que venha analisar todas as coisas em mínimos detalhes e venha saber que existe o tempo de dar fruto. Existe o tempo do fruto. Existe o tempo que cada pessoa ela vai se revelar de verdade aquilo que ela é. E existe o tempo que tudo aquilo que está nas trevas virá à luz, porque a luz ela tudo manifesta. Então o Senhor, ele através do ministério dos seus profetas, através do ministério dos seus apóstolos, ele vem deixar claro para nós, e João ele vem alertar isso. Ele vem falar: olha, provai os espíritos, porque os espíritos é as pessoas, porque não são todas as pessoas que são de Deus. Não são todas as pessoas que falam de Deus que é de Deus. Não são todas as pessoas que louvam a Deus que é de Deus. Não são todas as pessoas que estão na casa de Deus que são de Deus. Não são todos os pastores que estão lá no púlpito, sentado, presbíteros, evangelistas, diáconos. Não são todos de Deus, imagine só isso. Mas fala: poxa, mas não é a casa de Deus, não é o lugar onde tem que ter homem de Deus, mulher de Deus. É, com certeza, entendeu? Mas não são todos que são. Existe um sistema muito grande por trás disso. Existe algo que está impulsionando o nosso inimigo a tomar conta de muitas coisas. E o nosso inimigo tem tomado conta de muitas coisas, inclusive certas posições nas nossas próprias igrejas, nos nossos próprios ministérios. Ele tem se elevado, ele tem se constituído. Você pode ter certeza de uma coisa, que você vai ver que nós, servos do Senhor, a gente não se infiltra em nenhum terreno do nosso inimigo. Nós não precisamos se filtrar em nenhum. Nós combatemos diretamente. Mas o inimigo de nossas almas, para combater contra nós, ele não gosta de combater contra nós diretamente. Ele gosta de combater contra nós de maneira que nós não venhamos perceber que é ele que está combatendo. De maneira que nós não venhamos perceber que é ele que está impulsionando aquilo. É tipo quando começa a acontecer alguma coisa, ou alguém começa a falar algo que, no caso, vem a te frustrar dentro da igreja. Quando alguém de verdade faz coisa proporcional para você sair da igreja. Alguém de verdade começa a ter atitude, pode ser um pastor, pode ser qualquer coisa, que vem, no caso, a fazer de verdade, com interesse que você saia da igreja. Isso é o próprio inimigo da tua alma, é o próprio inimigo da nossa alma. Sendo que a igreja, ela foi chamada como casa de oração. Não pertence a mim, não pertence a ti, não pertence a nenhum pastor da terra, não pertence a nenhum missionário, não pertence não pertence a nada, nenhum dos homens. Pertence a Deus. E isso é o meu lugar e é o teu lugar, porque nós somos filhos de Deus. E por isso que João ele veio falar isso: meu filho, você não pode crer em todo espírito. Tenha muita calma, amados. Prove se eles são de Deus ou se não são. Porque se você crê em todo espírito, você vai acabar depositando uma fé tal nessa pessoa, que quando essa pessoa errar, você erra junto com ela. Quando essa pessoa sair da igreja, você sai da igreja junto com ela. Quando essa pessoa abandonar o evangelho, você abandona junto com ela. Então, quando essa pessoa fazer algo de errado, você vai consentir nesse erro dela. E não é o que muitas pessoas, no caso, já fizeram na sua vida. Quantos pastores que já caíram, os membros caíram junto com os pastores? Quantos missionários já caíram e aqueles que o seguiam caíram junto com o seu missionário? Quantas pessoas se iludiram com o homem, confiaram no homem e por isso
não colocaram a sua confiança em Cristo. E não colocando a sua confiança em Cristo, ela cai, porque ela não provou o Espírito, ela não esperou o tempo do fruto. Porque tudo que está em trevas, lembre-se de novo, Jesus diz, a luz manifestará. Aquilo que as pessoas dizem debaixo do telhado, debaixo, numa casa, em cima do telhado será anunciado. Então, o indício, o caminho, o respingo da perdição, o Senhor ele vem manifestando que será revelado, nada ficará em oculto. E é por isso que o João vem alertar, para que os irmãos provassem. E quando a gente vai provar alguém, isso demanda tempo, isso demanda paciência. Como dizem, se você quer conhecer uma pessoa, ande com ela. Se você quer conhecer se verdadeiramente é de Deus ou não, ande com ela. Para os discípulos conhecer que Jesus de verdade era Deus, precisaram andar com ele. Para saber que de verdade aquele era o Filho de Deus, eles precisaram andar com ele. E andaram, e souberam, e entenderam, e compreenderam, no final de tudo ainda, depois de todas as provas, depois daquele 3 anos e meio, andando com ele, vendo uma maneira infalível de se viver, vendo um poder além do normal demonstrado, vendo uma vida em oração, em propósito, em jejum, em busca por almas, por vidas, vendo toda a compaixão, toda a misericórdia, todo o amor, toda a carisma, sem acepção nenhuma de pessoa, recebendo tanto grande, tanto pequeno, não importa a situação, não importa aquilo que fizeram, perdoando os pecados, livrando de toda a maldade, toda a injustiça, mostrando a real justiça. Então, tudo aquilo que eles absorveram e viram, eles falaram, olha, provai o Espírito. E o Espírito de Cristo Jesus foi provado e foi de verdade aprovado que era de Deus, até pelo centurião, que quando ele está lá no Gólgota, está sendo crucificado e ele aspira, ele expira, para falar a verdade, ele morre, e morrendo, entendeu? Tem aquele terremoto, o véu se rasga, e aquele homem teve que olhar e teve que falar, cara, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ele foi provado e foi aprovado, até com aquele que não viu milagre nenhum, sendo chamado de verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E isso João, ele veio dar esse recado para nós. Ele vai falar, olha, provai os Espíritos. Não creia em qualquer conversa. Não creia em qualquer canção. Não faça isso. Ah, tem uma voz muito bonita, Deus usa muito ela. Não creia nesse tipo de coisa. Ah, prega muito, Deus usa muito ele. Calma, meu filho, não creia assim, não creia dessa forma, não faça dessa maneira. Tenha muita calma com aquilo que você está falando. Não pense assim, não veja assim, não faça assim, porque você pode se decepcionar mais na frente. Acompanhe cada pessoa, não se iludindo, mas buscando a prova se verdadeiramente essa pessoa é de Cristo ou ela não é. Uma pessoa que é de Cristo, ela consegue transpirar a Cristo, ela consegue aspirar os propósitos de Cristo, ela consegue mostrar que verdadeiramente ela está ali para servir a Cristo. Então, isso demanda tempo. Por quê? Porque toda árvore, ela tem o seu tempo de fruto. Ela tem o seu tempo, toda árvore tem. E nós também, pessoas, temos o nosso tempo de fruto. Quem é essa pessoa? Quando ela está chateada, quando ela está nervosa, quando ela quando ela é traída, quando acontece algo com ela. Quem é essa pessoa? Qual é a atitude dela? A atitude dela permanece sendo de Deus quando está tudo ruim? Ou é só de Deus quando está tudo bom? A gente sabe que até o Jó ele foi provado. Não tem João falando para provar todos os espíritos? Então, Deus provou Jó. Ele provou Jó num momento difícil. E o Jó foi aprovado. Porque Jó de verdade ele era de Deus, porque ele não negou. Então, aquele que é de Deus, ele não nega a Deus em nenhuma circunstância. E isso é o ponto-chave para cada um de nós. Esse é o ponto-chave até para você se conhecer ou não. Porque não é qualquer um que é chamado como servo de Deus. Não é qualquer um que é chamado como homem de Deus. Era para ser todos, com certeza, tu pode ter ciência, era para ser todos chamados como homem e mulher de Deus. Mas não é. Não importa a Bíblia que eu carrego no braço. Não importa quantas vezes eu vou para a igreja. Não importa aquilo que eu tento fazer pelo meu próprio esforço. Tu pode ter certeza. Eu
não consigo, por si só, ser aquele que o Senhor quer que eu seja. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus e precisamos praticar aquilo que Ele praticou para alcançar aquilo que Ele alcançou. Jesus, ele veio deixar claro para nós que o discípulo, ele não é maior do que o seu mestre. Basta ao discípulo ser semelhante ao seu mestre ou igual ao seu mestre. Então, muita pessoa fala: não tem como ser igual a Jesus. Mas Jesus, ele não falou para ninguém ser igual a ele. Ele falou para a gente ser semelhante. Por quê? Porque Jesus, ele nunca errou. Então, como ele de verdade, não tem como ser. Como Cristo de verdade é impossível. A gente não consegue ser como Cristo. Ele nunca errou. Ele nunca pecou. Nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Ele teve pensamentos, no caso, nunca teve pensamento ruim? Claro que teve. Entendeu? Mas ele nunca efetuou nenhum pensamento ruim como nós efetuamos. Ele nunca traiu como nós às vezes traímos a confiança. Porque você não pode trair sua esposa, você não pode trair seus filhos, você não pode trair, mas trair a Deus você pode. Quantas vezes a gente trai Deus? Quantas vezes a gente tem basicamente uma vida não reta de verdade com Cristo? Falamos mentira. A gente, no caso, erra até sem saber que está errando. Então a gente pratica as coisas que não dá de verdade para a gente ser igual a Deus, mas dá para a gente ser semelhante, porque nós podemos ser semelhantes. E Deus, no caso, ele só requer isso de nós, que nós não sejamos, no caso, não venhamos pensar que podemos ser igual, mas semelhante a essa semelhança a gente pode chegar. Assim como nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim Deus nos permitiu ser a imagem e semelhança de Cristo. É por isso que os discípulos lá em Atos, quando eles estão em Antioquia, eles são chamados de cristãos, porque eles foram semelhantes a Cristo. Então, João, ele veio deixar muito isso claro para nós. Ele veio falar: olha, todo aquele que é de Deus, ele é semelhante a Cristo. Ele tem atitudes de Cristo. Se ele erra, ele se reconcilia, tu pode ter certeza. Se ele peca, ele confessa. Porque aquele que é de Deus, ele confessa o pecado. Aquele que é de Deus, ele não suporta viver na mentira. Não tem Davi no Salmo 51, se eu não me engano? Salmo 51, Davi fala que para Deus criar nele um coração puro. Então ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Então ele veio falar isso, mas ele veio também a falar que enquanto ele escondia ou guardava o seu pecado, a mão de Deus pesava sobre ele. Quem? A mão de Deus pesava sobre ele, enquanto ele esconde o pecado. Então, aquele que é de Deus, ele não esconde o pecado. Se ele pecou, ele fala na frente de todo mundo: eu pequei. Se ele errou, ele fala na frente de todo mundo: eu errei. Ele não tem dificuldade para se reconciliar, porque ele recebeu esse ministério. Nós recebemos esse ministério da reconciliação. Então João, ele veio deixar isso claro. Ele veio falar: olha, você tem que provar se essa pessoa é de Deus mesmo, se essa pessoa serve a Deus de verdade, se essa pessoa ela não eleva o seu ego acima do propósito de Deus, se essa pessoa ela é convencida, entendeu, pelos seus próprios desejos, ou se convenceu pelo propósito divino de Deus. Então a gente tem que provar, a gente tem que verificar, a gente tem que averiguar, a gente tem que estar junto, entendeu? Não importa se é uma pessoa na internet, você pode ter certeza, em algum vídeo, em alguma parte, em algum detalhe, a falha ela aparece, porque não tem como se esconder. O próprio Deus faz aparecer as falhas. Então a gente prova se o Espírito é de Deus ou não, assim, dessa forma, para que a gente não venha a ser enganado, para que a gente não venha a ser uma pessoa desiludida pelo Evangelho. A gente venha, no caso, se escandalizar do Evangelho, porque tem pessoa que se escandaliza do Evangelho por causa de pessoas que iludiram ela com o Evangelho. E iludindo ela com o Evangelho, ela esqueceu que quem morreu por ela foi Cristo, que quem se padeceu por ela foi Jesus, que quem fez o sacrifício foi Cristo, não foi essa pessoa. Então Jesus, ele fez o que ele tinha que fazer para que eu e você creia. E o apóstolo, ele veio deixando isso para nós, nos chamando de amados, porque a gente é amado, você é amada, nós somos amados. Só não é amado quem não se sente. Então, se você não se sente amado, e o João, ele reforça isso, esse profeta que se sentiu amado por Deus, ele amou também as almas que ele, através do ministério, converteu, e deixou isso muito claro para nós, para que nós viéssemos sentir de verdade quem nós somos. Então, aquele que é de Deus, ele manifesta de verdade quem a gente é.
E nós somos amados de Deus. E o inimigo da nossa alma, ele vai fazer de tudo para que isso pare de ser, para que nós deixemos de ser aquilo que nós hoje somos. Assim como o inimigo de nossa alma enganou Adão, enganou Eva, o inimigo da nossa alma também ele vai tentar nos enganar de toda e qualquer forma. Então não seja enganado pelo teu inimigo. Prova os espíritos. Amém? Essa é a conclusão para você. Prova os espíritos se ele é de Deus ou se ele não é. Você tem uma pequena dica e um pouco espaço curto de tempo aqui comigo para provar se verdadeiramente eu sou, se verdadeiramente a pessoa que você está seguindo é, se verdadeiramente as pessoas que você está assistindo é, se verdadeiramente as pessoas da congregação que você está é, se verdadeiramente o vizinho, se verdadeiramente o pastor, o diácono, o presbítero. Você tem que provar se eles são ou não. E você não pode só tirar uma prova. Não, você tem que tirar diversas provas. Por quê? Porque uma pessoa, no caso, para tirar a prova, ela tem que tirar diversas provas. Não é só uma. Ah, não, provei aqui, nesse daqui é o erro dela. Não, de verdade ela não é. Não, você tem que provar diversas vezes. Você tem que ver de verdade e reconhecer que se essa pessoa é de Deus ou se ela não é. Porque eu já te falei, a pessoa é de Deus, ela também erra. Mas ela se redime, ela se reconcilia, ela pede perdão, ela não tem dificuldade de falar que errou. Essa pessoa, ela não tem dificuldade de reconhecer que errou e também não vai ter dificuldade de largar o seu erro. Então, se essa pessoa é de Deus, essa pessoa vai deixar o pecado e ela vai seguir a justiça. Porque uma coisa também que é interessante é que os apóstolos também deixam claro. O próprio João, ele fala isso. Ele fala que aquele que é de Deus, ele não pode viver, no caso, pecando. Não pode viver pecando. Uma coisa é você não pecar e outra coisa é você viver pecando. Então aquele que é de Deus, ele não vive pecando, porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus está nele. Então a palavra de Deus convence ele do pecado para ele largar o pecado, para ele largar a mentira. E esse é o homem de Deus. Essa é a mulher de Deus, o jovem de Deus, a criança de Deus. Esse é. Então, com essa prova, você vai ver quem é quem. Amém? Para você não ser enganado e não perder a sua participação da árvore da vida que o Senhor tem para nós. Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por assistir. É apenas até aqui. Que a paz do Senhor fique contigo. Até a próxima.